Rafael. Olá, boa noite. Sobre o texto, eu não consegui ler tudo, realmente foi grande. Eu consegui ler todo o capítulo Gunza e Chan, mas o capítulo 9 eu consegui ler só até um pedaço. E o que me chamou a atenção do que eu consegui ler foi que ele explicou melhor uma coisa que a gente já vinha construindo, que é como é que se muda de Gunza para Shan, nesse caso, né? A gente já tinha visto de Gunlao para Gunza, como é que era as assimilações, assim, e como é que ia de um para o outro, e agora ele mostrou, gostei dessa conclusão de que eles podem se tornar, os chefes Kashin podem se tornar príncipes Shan, mas isso vai convulsionar a estrutura política e social das pessoas que estão ali em volta dele e pode, na visão, né, do texto, levar a uma revolução Gunlao. Então, achei que ele fechou o ciclo das mudanças da estrutura política. Isso que me chamou a atenção. Tá bom. Tamires, você, Tamires. Oi, boa noite. Eu gostei desses capítulos de agora. Eu achei que a conclusão foi muito bem feita. Eu concordo muito com o que o Rafael disse. Eu achei que ele amarrou bem as ideias. Eu gostei como ele continuou escrevendo as comunidades, não sei como chamar. O Sal e o Shan. Eu achei muito bom. Eu entendi bastante. E com a sua aula da aula passada, né, fez muita diferença. Então ficou bem mais fácil de entender. Ok. E você, Camila? Eu não li, professor. Então não tenho nada a acrescentar. Daniel? Oi, boa noite. Então, o que marcou mesmo foi a questão da transitoriedade entre as culturas, né? É o Gunsa que pode se tornar Gunlao, o Katin que pode se tornar de Gunlao para Shan, e ao contrário. E é tão transitório que até os mitos podem mudar de acordo com a posição da pessoa e da sociedade. Tá bom. Vamos ver aqui. Gabriel, você? Oi, professor, tudo bem? Você me escuta bem? Eu escuto muito bem. Eu não consegui ler o texto, até peço desculpa, mas o meu final de semana foi meio conturbado. Não deu para ler o texto, mas eu vou prestar atenção na aula. Ok. Henrique? Boa noite a todos por aí. Eu achei interessante o texto. Uma coisa que não falaram é sobre a estabilidade do Chance. Eu achei interessante que ele amarra o sistema de casamento, né? Então, a estabilidade do sistema Chan, agora eu acho que era Gunlao, se dá pela quantidade de esposas do Saopa e tipo de suas conexões e sua força ser superior a um grupo dissidente, né? E eu achei também interessante que, como foi pontuado por Daniel, tem muito essa questão da transição, e a questão da transição é muito bem abordada na conclusão.
ele fala como a importância de ser Gunzog lá, ou Shan, tipo, é na verdade algo que não se pode ser determinado empiricamente, mas é tipo uma questão temporal. Eu acho que é isso que ele fala, assim. Mas, enfim, eu achei interessante. Tá bom. E você, João Pedro? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Professor, eu consegui só passar um olho no texto, não consegui ler bem, então vou ficar hoje como ouvinte. Bom, você, João Vitor? Professor, eu acho que, além do que os colegas já mencionaram, acho que eu achei interessante sobre a questão entre a transitoriedade Caixin e Chan, como isso, sabe, tem muito uma questão da classe social. Acho que classe social não é a palavra mais correta para se usar aqui, mas de onde o Caixin se insere. Então, como os Caixins mais nobres, eles conseguem meio que se tornar mais Chan, sem necessariamente deixar de ser Caixin, enquanto os Caixin plebeus eles não têm essa possibilidade. Então, para eles caminharem, assim, para se tornarem mais Chan, eles têm que se tornar completamente Chans, porque existe uma série de barreiras de parentesco e religião. Nos outros capítulos, no mito como justificação da facção, da facção e da mudança social, eu acho que eu fiquei em dúvida novamente sobre as explicações do Lich a respeito de como a estrutura social é representada no ritual, e como ritual e mito são a mesma coisa. Eu achei muito interessante a crítica dele a respeito da... que eu acho que mais para esse final ele vai voltando a uma crítica que ele já tinha descido anteriormente às etnografias clássicas, como elas pegam um recorte e generalizam. Mas, enfim, como ele fala sobre a questão do mito Caixin, sobre como existem diversas versões de mito Caixin e não uma versão autêntica e única para explicar a estrutura social deles, e como isso seria um precedente para a gente criticar o modelo etnográfico clássico de fazer isso, você procurar um mito único, um mito formador, um mito autêntico, quando na verdade existiriam vários mitos, nenhum mais autêntico ou menos autêntico que o outro, mas que dentro desses nós teríamos ali simbolismos em comum, que esses deveriam ser o foco do estudo. É isso. Ok, João. Marina? Oi, então, além do que já falaram, na verdade eu tenho duas dúvidas. Eu não entendi exatamente o que ele quis dizer com clãs aristocráticos. Assim, tipo, eu não consegui pegar exatamente o que ele queria falar quando ele disse isso. E, pelo que eu entendi também, tem algumas coisas... Peraí, Marina. Caixin ou Chan? Aristocráticos. Eu não lembro mais qual foi ele que ele falou, mas ele falou clãs aristocráticos, ele não citou. Tá bom. Aí, a outra coisa também que eu tava com dúvida é que, pelo que eu entendi, eu não sei se eu tô certa, né? Mas tem umas coisas que juntam, né? Esses clãs, e essas mesmas coisas que podem juntar, eles podem separar também. E aí, tipo, diferenciar, né? Separar, que eu falo de diferenciar os dois, aí eu não entendi direito como funciona esse processo também. Enfim, só tenho dúvidas, desculpa, mas é isso, eu li o texto e fiquei com dúvidas. Tá bom. Ana, você tem alguma coisa para dizer para a gente? Oi, professor, boa noite. Boa noite, Boa noite. gente. Eu tô com uma dificuldade enorme de ler coisas de parentesco e clã e essas coisas. Minha atenção, quando vem aqueles quadrinhos, eu já fico desesperada. Mas eu achei, assim, eu consegui mais prestar atenção no capítulo 7. E eu achei bem interessante essa comparação. Eu gostei mais do que a comparação que ele fez com Gung Lao. Eu gostei mais essa relação com o Shan, né? Primeiro porque uma coisa que me chamou a atenção foi a questão da primeira lealdade dos Chans ser uma coisa territorial. E eu achei isso muito interessante. E até por não ter muito, né, foco nessas questões de parentesco, talvez para mim tenha ficado mais claro. Também
Gostei da ideia dos direitos da terra não serem vendidos, né, mas passados, assim, de certa forma. E essa ideia do que ele fala de classe ou de casta lá dentro do Chan, na verdade, eu fiquei pensando, assim, como que é diferente, né, das outras duas que são colocadas. Eu também, só estou me estendendo, né? Mas enfim, eu achei interessante também aquela questão do que ele falou que de certa forma tenta se imitar, né? Se inspirar, na verdade, no monarca supremo Chan. E me chamou muita atenção o modo de vida que ele leva, assim. Primeiro porque aquele relato de 52 esposas eu achei uma coisa de louco, né? Mas eu fiquei tipo, meu Deus, que coisa absurda. E aí eu achei interessante quando ele coloca que as mulheres estabelecem esse vínculo político também, né? Como o casamento se torna um vínculo político e como um casamento se torna, assim, né? É uma teia de vínculos, na verdade. Enfim, eu gostei mais desse texto. Os outros dois eu entendi um pouco menos, talvez por essa... A conclusão não, né? Mas o capítulo 9, por esse... Não sei, aquele excesso de coisas de parentesco e muitas histórias, muitos relatos que eu fiquei um pouco perdida, para ser sincera, mas eu gostei, no geral. Bom, vocês veem que esse texto é uma completa revolução no estruturalismo, no funcional estruturalismo britânico, né? Enfim, a maneira como ele vê a questão de estrutura social é bem diferente. Mas eu queria, antes, começar falando um pouco, primeiro, das diferenças estruturais, entre o Chan e o Caxim, para depois falar um pouco sobre o papel do mito e do ritual, para, por fim, examinar a questão da estrutura social. Então, comecemos sobre as diferenças estruturais entre o Chan e os Caxim. E eu vou pedir para a Ana se envolver mais do que ela tinha. Afinal de contas, por que eles são tão diferentes? E por que o Caxim não consegue se transformar num príncipe Chan? Ana? Oi, a internet aqui tá um pouco instável, mas vamos lá. Então, pelo que eu entendi, o Caxim, quando ele vai para um vale, não, enfim, para o povo Chan, ele se desvincula de tudo de toda a parentela dele, né? Ele é meio que abandonado, certo? Mas por quê? Por que ele é abandonado? Eu acho que existe aquela relação de... Não, mas ela não pode ser estabelecida no nível plebeu. Peraí, professor, deixa eu pensar. Por que ele é abandonado? Quando ele vai de um caixinho para um chão. Então, na verdade, eu não sei por que ele é abandonado. Para ser sincero. Eu sei que ele é abandonado. E aí ele não vai para menor das castas, sei lá. Mas por que ele é abandonado? Vem, Rafael, o que você acha? Você pode formular de novo a pergunta, por que quem é abandonado? Quando o Caxim ele quer se transformar num príncipe Chan, o resto dos parentes o abandonam. Por quê? Porque ele quer agir sobre eles como um senhor feudal, e os Caxim não gostam disso, né? Não gostam de ser inferiores ou de ficar pagando muitos impostos ou dando uma vida de luxo
para o senhor deles. Mas é isso que ele está falando? Mas ele também fala dos teus casamentos também, né? Que bagunça o sistema de casamentos, porque eles não querem entregar mulheres para o líder também. Por que isso é um problema? Porque tem o sistema de casamento deles, né? O Dama, esqueci o outro nome. Mayudama. Mayudama vai ficar desbalanceado de certa forma. Acho que foi isso que... O que é o Mayudama? Alguém lembra? Troca de primos, né? Sim, mas o que é o Mayudama? Isso eu não lembro. Não lembra? Henrique, Mayudama, o que é? Tamires, você aqui. Bom, primeiro o Henrique, depois a Tamires. Vai lá, Henrique. Não, eu ia falar que eu não lembro especificamente o que era Mayudama. Mas eu... não vou saber essa pergunta, não. Tá bom, Tamires, Mayudama. Não é sobre as esposas, que um dá a esposa e outro recebe? Isso. Mas qual é o problema disso? Não sei se a pessoa é descendência. Não. Não, por que o Mayudama é complicado? Para os Kashin. Quer dizer, para o Kashin se transformar no Shan. Ana, você lembra? Não, professor. Eu lembro que... Eu não sei, eu tô começando a achar que eu nem entendi esse texto. Quanto mais vocês vão falando, para ser sincera. Porque na minha cabeça o Mayudama era como uma relação de suzerania e vassalagem. Mais ou menos, não. Não? Não. Porque o que acontece é o seguinte. O Shan, ele é uma referência do sistema todo, mas ela é uma referência externa. Ou seja, não é o Shan que se transforma em Kashin, mas é o Kashin que se transforma ou em Gusa ou em Gulau. Então, na verdade, você tem os Kashin com o Gulau, só que o Gusa é espelhado no Shan. Agora, qual é o problema? O problema é que não consegue transformar em Shan. Por quê? Aí, o Rafael chamou a atenção para o sistema, para o casamento, né? E eu estou perguntando, o sistema... Então, vamos fazer diferente. Como é que o Chans ele consegue apoio político? Beatriz já mencionou. Pelas esposas, né, Beatriz? Desenvolve mais. Vamos ver se você lembra. Vamos, Ana. Peraí, professor. Eu desliguei e liguei o microfone umas 2 vezes aqui. Você pode repetir a pergunta? Porque... É o seguinte. Ok, 52 esposas, mas o que isso tem a ver com poder? Tem tudo a ver. Porque diz Ok. respeito ao quanto de influência de laços que ele é capaz de criar. Ou seja, mas como é que isso funciona, então? Bom, ele estabelece esse vínculo com outros governantes, certo? Através das esposas. Ok, o que acontece? Ele dá esposas para esses governantes, ou esses governados, ou eles dão esposas para ele? Não, eles dão esposas para ele. É isso. Ou seja, o que são as esposas, então? É quase como se fossem as alianças políticas. Sim. Certo? Na verdade, elas são isso. Exatamente. Tanto é que os conflitos são entre os conflitos políticos, eles têm a ver o quê? Eles têm a ver com cada uma dessas facções internas da corte tentando abocanhar um pedaço maior do poder, que é bem visível na hora da sucessão. Tem vários exemplos de sucessão. Sim. Ok. E por que isso é incompatível com o sistema Mayudama? Os Kashin.
Por causa da questão da sucessão. Não. Porque o sistema Mayodama, ele implica numa assimetria. Quem dá esposas, a esposa, ela só Recebe. se... Quem dá esposas, a mulher casa-se ou no igual, ou com o marido de um nível inferior. Então, quem dá esposas, o Maio, quem recebe esposas está admitindo a superioridade de quem dá. Uhum. Todo mundo foi até aí? Rafael? Sim, professor. Todo mundo? Tá. Sim, professor. Lembrei que é por isso que eles têm problemas com os Shan, né? Porque se eles aceitam uma esposa, ele está aceitando, admitindo a inferioridade ou... Admitindo que o outro é superior. Que ele. Ok. Então, o que acontece? Ele não tem esse recurso de ter várias esposas e, com isso, solidificar o seu poder. Para fazer isso, ele deixa de ser Shan, ele deixa de ser Kashin. Então, portanto, ele perde o prestígio político. E Professor, desculpa, quem perde o prestígio político é quem recebe a esposa. Isso. Beleza, obrigada. Então, o que acontece? E mais, como é que funciona o príncipe Shan? O príncipe Shan, o que ele é? Ele tem uma maneira de viver absolutamente luxuosa, talvez meio hedonista, pelo que eu entendi. Não sei se vocês concordam. E enquanto ele vive na luxúria, ele tem que controlar, não é ele que administra o rei, quem administra são funcionários, mas ele tem que controlar, vamos dizer assim, a gente diria, só me lembro a palavra em inglês, greed. Professor, licença. É que eu fiquei com uma questão agora que você falou. Porque na minha cabeça, rapidão, 2 segundos. Para, Zé. Eu fiquei com uma. Eu fiquei achando que quem faz essa função que você colocou como sendo dos príncipes Chans é, no caso, monarcas que ele coloca como monarca absoluto, né? E os príncipes não fariam essa questão de lidar com a administração? Não. Quem administra são, vamos dizer assim, os funcionários, né? Agora, ele não entra em muitos detalhes sobre como os funcionários administram, quem são, etc. A única coisa que ele diz é que esses funcionários eles não são pagos, mas eles utilizam dos benefícios do cargo para oportunidades lucrativas. Isso que... E, então, greed, ambição, não, mas não é ambição, como a gente fala greed? Ganância? Ganância. A ganância dos funcionários. Então, ele viu uma luxuosa, mas toda a atenção dele é fazer com que esses funcionários eles sejam o mais austeros possível. Né? Talvez não seja possível sem pessoas verdadeiramente austeras, mas não importa. Ele tem que controlar a ganância dos funcionários. O Shan, se ele vai fazer, o Kashin, se ele vai fazer isso, o que ele acontece? Ele não tem o recurso às esposas que podem, num certo sentido, contrabalançar a distância que ele tem da sua base de apoio. Então, quando o Kashin vai se transformar num Shan, o que ele vai? Vai se distanciando dos seus parentes, que são quem, no fundo, quem o apoia, aqueles que o apoiam, né? Do seu clã, sua linhagem, etc. Então, ele fica sempre numa situação precária. Faz sentido?
Professor, fez sentido. Ah, Então, eles meio que ali tratam seus parentes, o povo do seu parentesco, como súbitos do príncipe Chan, porque ele não tem a riqueza necessária? não, porque o tipo de responsabilidade que eles têm no sistema Shan com seus parentes é diferente do tipo de responsabilidade que eles têm no sistema Kashin. Então não tem nada a ver com riqueza? Ah, claro que tem. Para você se transformar num Kashin, num Gusa, né, no sistema Gusa, você tem que ter uma concentração de riqueza, senão não vai funcionar. Ok. Tudo bem, Henrique? Beleza. É. E a sucessão é um problema entre os Shan. Teve lá, ele tem um relato em que quando um dos filhos assume, ele manda matar os seus rivais. Vocês prestaram atenção nisso? Conta um caso de um que matou 80 parentes. Massacrou, né? 80 parentes. Meu Deus, a gente acha o cara da Arábia Saudita ruim ainda. Jesus. Pois é. E se ele não faz, os outros pode ser que façam com ele. Então Agora, existe uma desvinculação muito grande, né, entre os aristocratas e as diversas castas, né? Ele fala de 3 castas entre os Shah. Ele fala dos aristocratas, ele fala dos os fazendeiros comuns, e ele fala da terceira e última casta, que são aquelas profissões que são os ex-escravos e que exercem aquelas profissões que são consideradas impuras, provavelmente, pelos budistas, pelo budismo, né? E o Kashin, para se entrar no sistema, ele tem 2 opções. Se ele vai fazer estabelece uma relação com uma moça Shan comum, não aristocrata, a segunda casta, então o que acontece? Ele entra como um escravo, ou na mesma casta dos escravos. Se ele entra como um aristocrata, aí é diferente, porque ele tem uma relação de casamento, né, uma relação que ele também continua sendo um aristocrata. O que acontece quando E aí você tem a dúvida. Você tem a questão de quem é o senhor dominante. Se é o Shan que é o senhor dominante ou se é o Kashin. Ou se eles têm uma relação de aliança relativamente equilibrada. Se for o Shan, ele dá uma mulher para o Kashin e mais dá um presente em arroz. Se o Kashin recebe, ele não só ele vai receber isso a partir do sistema Mayutama. Então, ele está reconhecendo a superioridade do outro. Agora, o problema é quando o casamento é o inverso, né? Quando o Kashin, o Shan, casa-se com a mulher de um chefe Kashin. Porque, do ponto de vista do chefe Kashin, o outro está reconhecendo a superioridade dele, Kashin, pelo sistema Mayudama. Só que, do ponto de vista do Shan que recebe, ele recebe, no sistema dele, você não tem essa inferioridade ao receber uma esposa.
Então, é uma negociação muito delicada. Como você recebe, o ritual que você adota, a maneira como você se relaciona, etc. Ou seja, o sistema caixinha ele é instável em qualquer uma das suas extremidades. O Gunlau tem uma tendência a formar, a ir para o outro lado, né? Na medida em que você tem o chefe que acaba, vamos dizer assim, ganhando prestígio e se transformando em chefe de várias aldeias. Então, começa a incorporar no seu elemento Shan. E do outro lado o Gunsa, que na hora que o Gunsa vai se transformar no Shan, ele perde o poder, ou vamos dizer assim, a sua sustentação política. Marina. Professor, por exemplo, nisso do casamento, se porventura o chefe não tiver condições assim para sustentar ou sei lá para dar pelo menos algum tipo de qualidade de vida para as mulheres que ele tem, porque são muitas. Tem jeito delas fazerem isso sozinhas? Tipo, se sustentar financeiramente? O que vocês acham? Vamos lá, debate. O que você acha, João Vitor? Você pode repetir a pergunta? Vamos lá, Marina. João Vitor não entendeu a pergunta, pai. Calma, pera. Seu microfone? Pronto, foi agora, né? Foi. É porque eu tô usando o web, aí às vezes dá uns bugzinhos. A minha pergunta foi se, por exemplo, por serem muitas mulheres, talvez nem sempre tenha condições financeiras, afetivas, ou sei lá, condições de sustentar o casamento, o relacionamento, o acordo e tudo mais. E aí eu queria saber se, por exemplo, pelo menos financeiramente, se essas mulheres estivessem passando necessidade, tipo, vamos supor que elas estejam passando fome, elas teriam como se sustentar sozinhas ou elas não poderiam fazer isso? Ok, João, o que você acha? Professor, eu não sei. Tá bom, vamos ver o João. Outro João, João Pedro. Também não, professor. Então tá bom, vamos lá, Henrique, você. Só estou perguntando para os homens. Henrique. Professor, eu acho que elas também têm a capacidade de trabalhar, assim, mesmo que, tipo, no sistema... Ainda mais porque o Lit, ele faz uma certa abordagem funcionalista, assim. Então, eu imaginaria que, tipo, o elemento principal não fosse, tipo, a manutenção do Mayodama e a manutenção dessas questões, mas muito mais a manutenção da vida. Então, acredito que nada impeça elas de também trabalharem para o sustento. Acho que... E você, Daniel, você concorda com o João e com o Henrique? Eu acho que se teve o casamento é porque o cara dava conta, né? Não sei. Desenvolve essa história aí. O que significa dar conta? Ele deve ter o poder financeiro, deve ter dinheiro, não sei. Senão ele não entraria nessa. O que você acha dessa resposta, Marina? Pronto. Eu não sei, assim, porque talvez de quando esse texto foi escrito, não houvesse uma preocupação tão grande quanto a isso. Assim, é a minha impressão. Eu posso estar errada, mas, assim,
Em sociedades que geralmente tem poligamia no sentido de ter um homem casado com várias mulheres, geralmente as pessoas não pensam tanto nisso, de como sustentar elas antes de fazer. Mas eu posso estar errada, assim, eu tô falando bem generalizante mesmo. Mas eu não imagino que essa seja uma das preocupações principais, pelo menos, do arranjo, assim, do acordo. O que você acha, Rafael? Seu comentário. Desculpa, professor, estou com uma dificuldade de concentração hoje, mas eu não peguei aí as respostas, mas não a pergunta. A Maria está preocupada. Como é que o chefe Chan dá conta, né? Financeira, emocional, né? E, enfim, também imagino sexualmente de tantas mulheres. Eu acho que ele dá conta porque ele cobra impostos, né, em arroz e o sistema feudal que na comunidade Chan é bem mais estável do que na caixinha, né, segundo o Lich demonstra. Mas ao mesmo tempo que ele demonstra isso, ele também estava em capítulos anteriores aí que todos esses sistemas eles fazem parte de um grande sistema, são subsistemas interrelacionados, e depois ele ainda falou que dá para ir migrando neles. Uhum. Que você deu um comentário, Ana? Não, eu só pensei que ele dá conta porque são acordos antes políticos, não sei. Não me parece que seja um casamento do modo estrito como a gente tem a ideia de casamento. Me parece mais um acordo que, enfim. Né? E assim, teu filho do príncipe, né? Esqueci o nome. Você quer falar alguma coisa, Daniel? Só para constar, são 50 esposas, não é? 52? De um chefe. De um chefe. Mas o outro tinha 12, né? E o outro tinha 9, é isso? Não lembro mais. Mas, Marina, olha só. São duas questões aí que eu acho. A primeira é que a sua preocupação é uma preocupação muito moderna, que tem a ver com a sociedade, com a nossa sociedade, na qual as relações são muito exigentes do ponto de vista de atenção, de tempo, de dedicação e também financeiramente. Então, você está pensando a partir de alguém de classe média para qual essas coisas são complicadas. Em relação ao Chan, primeiro, se ele não for um aristocrata, e não for um príncipe de determinado território, um senhor de determinado território, ele não vai ser uma pessoa que vai conseguir várias esposas. Então, para ele ter várias esposas, ele necessariamente, o que ele tem que ter? Já tem que ter a capacidade de, vamos dizer assim, sustentá-las, sustentar toda essa corte, né, porque é uma corte, são várias pessoas, são as mulheres, os filhos, deve ter as páginas, deve ter um monte de gente ali para trabalhar em volta, né? E pelo que eu entendi, a corte não é formada só por isso, só por eles, mas tem uma boa parte da corte que é por eles, né? Os parentes do senhor. Eu esqueci, qual é o nome? Você lembra, Henrique, qual é o nome do... Qual o nome do quê? Do senhor Chan. Do senhor Chan? Pois não, mas eu posso olhar aqui, se eu quiser. Tá bom. Precisa não, Henrique. Então, é simples, ele já faz parte da posição em que ele está, já ter a capacidade para isso. Agora, como ele resolve as questões dentro
do seu próprio harém, eu não faço a mínima ideia. Agora, imagino que a Ana que ela está falando tem toda razão, assim. É uma relação política. Então tem 3 tipos de esposa. Você lembra? Tem as esposas que são de outros aristocratas. Então tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem uma hierarquia. Tem esposas que são da casta, segunda casta, que são dadas para ele em homenagem, né? E tem, por fim, as esposas que são concubinas que ele compra. Saopa, diz aqui o Henrique. Saopa, então, ele tem 3 tipos de esposa. Eu sei que para nós é difícil de conceber. Mas se você for pensar bem, numa situação como essa, olha o poder político que essas mulheres não têm. Inclusive, em um dos casos que ele menciona, o sujeito só se torna saopa por quê? Porque a segunda esposa queria casar a filha dele com ele. Acho que eu entendi melhor agora. Obrigada. Acho que eu entendi o que você está querendo dizer. Porque esse tipo de preocupação é nossa. Para eles, acho que eles estão muito mais preocupados do cara de uma sucessão no qual eles vão ser mortos do que se eles forem disputar o trono, do que propriamente o sustento material. Sim, sim. Tá bom, então vamos falar então agora do papel do mito e do ritual. E aí? Tamires, o que você achou? Pô, Bruce, eu não tenho... Acho que eu não tenho nenhum comentário específico no momento. Foi mal. Não, tudo bem. E você, Tamires? João Vitor. Eu tenho uma dúvida, professor, em relação a isso, que eu não entendi muito bem, que é quando ele traz, e ele é bem enfático nisso, nesse capítulo e em capítulos anteriores também, sobre como mito e ritual são a mesma coisa, e sobre como o ritual é o momento para se entender a estrutura social de alguma sociedade. Essa parte eu acho que eu peguei, eu acho que está muito relacionada com a questão dos simbolismos presentes, que é o que ele quer observar, mas eu não entendi muito bem o que ele quer trazer a partir de ritual e mito sendo a mesma coisa. Então, quem ajuda o João Vitor? Ana. Oi, João Vitor, por favor, repete sua pergunta. Eu ouvi só o final dela. Minha internet está um pouco falha, tá? Então, desculpa aí. Não, tranquilo. O que não ficou tão claro para mim nessa parte do mito do ritual foi o que o Litt está querendo passar quando ele fala que mito e ritual são a mesma coisa, no final das contas, para análise etnográfica. Uhum. Bom, o que eu entendi disso é porque ele fala que o ritual é um reflexo da própria organização social, reflete a organização social, certo? E aí, quando ele coloca o mito nessa paridade com o ritual, eu entendo que ele entende o mito também como uma forma de reflexão dessa própria organização. Então, eu lembro que ele falou uma coisa que é tipo que o mito, ele
o ritual é uma recapitulação do mito, né? É uma recapitulação dramática do próprio mito. Foi isso que ele falou. Mas eu entendi o seguinte, né? E aí eu posso estar muito errada. O mito, ele também cumpre um papel de molde social, de moldar a sociedade. Porque não é a mesma forma que a nossa sociedade entende o que é um mito, né? Que é uma coisa meio que fora, assim. Faz uma coisa mágica e distante. Não, na verdade, o mito, ele tá intrínseco à própria realidade social. Foi isso que eu entendi. Ok. Tem várias coisas aqui que a gente precisa... Gostei muito da resposta da Ana, mas eu quero fazer alguns reparos. Primeiro, não é que o ritual expressa a estrutura social, nem o mito expressa a estrutura social. É quase assim. A segunda palavra que a própria Ana usou é melhor. Mas é o seguinte, nós temos uma reflexão sobre estrutura social, que é a reflexão que vai usar o conceito de estrutura social, enfim, as coisas que estão associadas a ela. Agora, eles também têm uma reflexão sobre estrutura social que está presente nos mitos. E qual é a ideia? Qual é a ideia? Tem o segundo ponto, né? Que a maneira como as pessoas, como os Kashim, eles lidam com os mitos é a mesma maneira, segundo o Nietzsche, que eles lidam com as histórias mais antigas. Então, por um lado, você tem um mito, que é um mito que vai falar do tempo de origem, com heróis fundadores, e, vamos dizer assim, pessoas mágicas, deuses, etc., cuja característica é haver um rompimento com o tempo presente. E você tem histórias que estão em continuidade com o tempo presente, mas que os Kashim as utilizam da mesma maneira que o mito. E que maneira é essa? Quando o Nietzsche vai fazer isso, ele vai fazer basicamente um contraste com Durkheim e Malinowski. O que é a ideia? A ideia é de que o mito expressa, o ritual expressa uma unidade. Então, na medida em que todos participem de um ritual, é um momento de efervescência coletiva que representa um todo social. Agora, o que o Nietzsche diz? Ele dá o exemplo de... eu acho que era um governador da Birmania, birmanês, que vai lá, que está, enfim, que os birmaneses conquistaram aquela região. Aliás, você sabe onde é que ficam os Kashim hoje em dia? Eu ia perguntar isso no final da aula, professor, porque a Birmânia é Mianmar, né? Eles estão passando por grandes problemas lá, e que não são de agora, né? Tem um golpe agora, mas historicamente, nas últimas 2 décadas, eles têm tido golpes, guerras. É em Mianmar mesmo. E os Kashim ainda, o senhor sabe se eles sobreviveram, se essas culturas sobreviveram? Eu vi que os Kashim têm um exército de libertação, só que eu não sei se são esses Kashim, porque pelo que eu li, esse exército de libertação é cristão. Pois é, mas é que eles continuam. O Xan, você tem várias disputas étnicas, né? Aliás, tem uma outra questão que está presente no texto, que é a guerra. Vocês repararam nisso? Isso chamou a atenção para algum de vocês? Só agora que você falou. Pois é, eles vão dizer que, inclusive, os Xans, eles contratavam mercenários Kashim. E que os Kashim faziam... eles exploravam o ferro e faziam armas, né? Que eram... Quais eram as armas que eles usavam? Eram espadas.
Agora, não sei qual é o tipo de espada também. Então, tem uma coisa aí que... quando ele fala que os chefes que chegam, o Saopa, ele mata os seus concorrentes, né, ao trono. Ou seja, você tem aí uma atitude, uma possibilidade de conflito armado, violento, no qual as pessoas morrem. Mas não parece haver guerra de conquista. É engraçado. Isso lembra tão... Mas é uma coisa bem diferente daquilo que o Pierre Classes escreve para as sociedades sul-americanas. Na qual a guerra é importante, a gente vai ver de novo, né? Na qual a guerra é importante para a manutenção a manutenção da independência de cada sociedade. Enfim. Mas voltando à questão o papel do mito, né? Então, ele dá um exemplo desse, que estão sentados às mesas o chefe Chan e Caxins. Mas o que ele está dizendo é que, primeiro, é um ritual em que todos compartilham, vamos dizer assim, o pano de fundo, os princípios e os sentidos do ritual, mas ele tem um sentido diferente para cada um. E é um ritual que acontece entre sociedades diferentes, Chãs, Caxim e birmanesa, e não representa nenhum tipo de coesão social, a não ser que você pense em coesão apenas no momento em que ela acontece. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, desvincular um pouco a ideia de coesão, vamos assim, imaginar que o mito e o rito sejam mecanismos de coesão social, no sentido de uma antropologia durkheimiana. E outro é o sentido da unidade. Também no sentido de Malinowski, questão da unidade a unidade está vinculada ao Durkheim e a ideia de todos coerentes, organizados e harmônicos tem a ver com os dois, né? Ele e o Malinowski. Então, qual é o ponto? O ponto é que tanto o mito quanto o ritual, eles têm expressões diferentes, dependendo de quem você está colocando. Então, por exemplo, os Caxins têm um mito, que é aquele mito que a Ana não gostou, né, Ana? Porque tinha muito a coisa de parentesco. De fato, aqueles gráficos são bem difíceis, né? Então... Impossível, né? Para mim, sim. E o gráfico, o que você tem? Você tem, todo mundo concorda com a primeira parte do mito, mas a segunda parte, que é quando vai dizer qual é a ordem dos filhos, cada linhagem tem uma interpretação diferente, que vai, claro, favorecê-la. Em relação... E, às vezes, você tem uma relação diferente. Você tem uma relação... que é aquele mito que a gente leu no capítulo 3, se não me engano, que era o mito da moça que ela casou foi noiva de um outro, que ficou 2 anos sem aparecer, e ela teve um filho com o terceiro.
Lembra dessa história? E o outro teve que assumir. E aí, o problema é o seguinte. Aí teve um segundo filho com o marido. Então, qual que é superior ao outro? Então, por um lado, um vai argumentar que o superior é o segundo filho, porque nasceu do marido, enquanto o outro não foi. Outra parte vai negar. Vai falar, não é. Ele não devia ter ficado 2 anos. O problema é dele. Ele que não cumpriu as obrigações dele. Então, o primeiro filho é o que tem a preferência hierárquica. Precedência. É o que tem a precedência, e não o segundo. Se onde se segue. Então, embora todo mundo possa concordar com o mito, pelo menos, você pode ou ter, vamos dizer assim, o seu próprio mito, que varia dos outros, e aí não dá para saber qual é o canônico e qual é o coisa. Estão todos verdadeiros, né? São todos, que ele vai propor que estão todos em pé de igualdade, e eles representam diferentes posições na estrutura social, competindo por prestígio, status, poder, etc. Da mesma forma, você pode concordar com o mito, mas ter interpretações diferentes do mito, que, de novo, representam posições e, portanto, interesses. Né? Daí que ele faz uma coisa, assim, olha, se o que eu estou dizendo aqui é generalizável para outras situações, a gente tem que pensar, a gente tem que repensar a ideia de estrutura social. Bom, dúvidas até aqui, Carlos? Tamires? Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a parte de ser profano, ser sagrado. Eu acho que ele fala disso do Durkheim, do Malinowski, do Moss, e que eu entendi que nada é estritamente sagrado, religioso, mágico, ou estritamente profano, técnico. Eu entendi que é tudo meio misturado, tipo, há técnicas que podem ser, entre aspas, sagradas, há técnicas que podem ser só estéticas, profanas. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, isso sim, tem razão. Mas o ponto dele, ele usa esse ponto para falar desse ritual que eu mencionei anteriormente, do birmanês. E ele vai dizer o seguinte, olha, você teve sacrifício, você tem todos os elementos clássicos de um ritual do cainiano, entre aspas. Você tem a dimensão sagrada e tal. Só que você não tem como consequência o que o Durkheim está colocando, que é a ideia de coesão social. Então, eu entendi quando ele falou dessas coisas, que é mais tipo, o ritual é só mais um modo simbólico que diz alguma coisa sobre a ação. Foi isso que eu entendi. Não sei se é correto. Está correto, mas a maneira como você expressou ficou meio... Não é que o ritual diz algo simbólico, o ritual é simbólico também. Ele diz algo. Ele é uma palavra em ação. Sim, então o símbolo diz algo sobre a ação. Não. A ação é um símbolo. Por exemplo, eu lembro de um exemplo que ele deu sobre cultivar arroz. Eu acho que era esse. De limpar o chão, secar o terreno, jogar sementes. Só que também dos cachinhos usarem adornos e ornamentos. Então, qual é o ritual aí? É o próprio uso do ornamento? Eu não entendi. Todas essas dimensões podem estar vinculadas ao ritual, sim. Agora, tem dimensões que são muito mais
vamos dizer assim, parece que o exemplo dele fica muito mais fácil. Ok? Um ritual do plantio, abrir Ele não fala, ele não menciona isso, eu não me lembro. Ele menciona alguma coisa, né? Mas ele não descreve um ritual de plantio. Estou errado? Ou os mitos relacionados a isso? Eu acredito. Estou errado, Tamires? Eu acho que ele fala, eu tenho uma vaga lembrança, mas eu não posso confirmar. Ofélia aí, se você achando, você fala que a gente leu o trecho. Mas, em alguns casos, esses, por exemplo, qual é a linhagem mais importante? Ok, parece que faz muito sentido o que ele está dizendo. Mas, por exemplo, talvez num ritual de um sacrifício agrícola, né, para conseguir boas colheitas. Porque, claro, aí tem uma questão: quem vai fazer o ritual? Ou seja, no GUMSA, o sistema GUMSA, somente o chefe, né, pode fazer. No sistema Gunlao, é o chefe da aldeia. É o headman, não o chief, né? Então tem uma diferença aí no inglês. Um ritual de... Estou imaginando, por exemplo, um ritual de nascimento de uma criança. Estou imaginando que tenha rituais vinculados a isso também. Como você associa isso à política? Talvez você possa associar alguma coisa à sucessão e tal, mais no sistema Shan e Gunsa do que no sistema Gunlao. Enfim, eu só acho... ele não descreveu um número suficiente de rituais para a gente ter uma ideia, assim, o que ele está falando vale para tudo. Ou qual é a aplicação disso em todos os... Eu acho que por algum tipo de ritual o argumento dele é bem forte. Não sei, o que vocês acham? O que você acha, Henrique? Professor, licença, pode repetir a pergunta? Porque minha internet caiu. Eu estou dizendo que uma sociedade dessa deve ter vários tipos de ritual. Ok? Nos rituais que estão vinculados à interpretação da estrutura social, do ponto Kashin, Gunsa e Gunlao, como os mitos fundadores, para saber quais são as linhagens que são mais prestigiosas, os que têm precedência, ou, no caso, para saber quem é subordinado a quem, o que está falando faz todo sentido. Mas em outros rituais, que parecem mais distantes do conflito político. Rituais de iniciação, por exemplo. Então, talvez eles possam ter significados diferentes também, mas eu fico me perguntando se eles têm se é tão claro assim estabelecer a relação política nesses tipos de ritual. Por exemplo, ritual da colheita. Vai fazer o plantio, o ritual para ter uma bela colheita e o que você tem alguma... Aí meu argumento é que, ok, que em alguns casos, lê para a gente então, por favor, Tamires, página 75, na parte do cultivo de arroz. É bem grande, é praticamente a página toda, tudo bem? Peraí, deixa eu achar então no meu. Mas, enfim, ele fala, por exemplo, se deseja cultivar arroz, é certamente essencial e funcionalmente necessário limpar um pedaço de chão e jogar sementes nele. E sem dúvida,
perspectiva de uma boa colheita melhorarão se o terreno for cercado e as ervas daninhas forem capinadas de vez em quando. Os caixins fazem todas essas coisas, e na medida em que o fazem, estão executando simples atos técnicos de um tipo funcional. Essas ações servem para atender a necessidades básicas, mas há muito mais do que isso. No procedimento costumeiro dos caixins, a rotina de limpar o terreno, plantar sementes, secar o pedaço de terra e capinar as ervas daninhas são todas padronizadas de acordo com as convenções formais e entremeadas com todos os tipos de adornos e ornatos tecnicamente supérfluos. São esses adornos e ornatos que tornam um desempenho caixim e não um mero ato funcional. Tudo bem, mas ele não chama isso de ritual, né? É porque eu entendi que a técnica era um tipo de ritual. Não sei, eu posso estar errada. Então, eu acho que... Bom, talvez algumas sociedades, essa distinção que a gente faz entre técnica e ritual não se aplique muito bem em alguns casos. Por exemplo, fazer uma tigela, tem lá é um exemplo do Evans Pritchard lá no Zazante. Que o Evans Pritchard, ele vai falar que para você fazer o pote, a argila, você não pode ter tido relações sexuais no dia anterior. E aí o cara faz a argila, faz o pote, põe para cozinhar, né? Aí ele quebra. E aí vai dizer que isso foi um infortúnio, né? Que isso foi bruxaria. Outras pessoas podem achar que ele simplesmente não cumpriu o ritual, como devia ter cumprido, ele não observou as prescrições rituais. Então, a técnica pode estar... a separação entre técnica e ritual que a gente faz, talvez não se aplique. Me parece que o caso da plantação do arroz também é assim. A gente vê como uma questão puramente técnica. Eles veem como alguma coisa diferente disso. Faz sentido? Faz sim. Vamos dar uma olhada. Deixa eu achar se eu vejo aqui o meu texto. 75, você lembra exatamente qual é a parte da introdução? Se é no começo, se é no... Sim, é no começo, nas primeiras 10 páginas, eu diria. Tá bom, mas aí para mim fica difícil localizar se você falar desse jeito. Tá na parte chamada ritual. Começa na página 74. Entendi. Peraí. Vamos achar aqui. Peraí. Tem o sistema, modelo do sistema. Isso, é bem abaixo ritual. disso. Isso. Ok. Então você está falando assim. Continua um pouquinho para mim, depois desse trecho que você tinha lido, por favor. Tá visto? Todo mundo achou? Página 75. E o mesmo sucede com todo tipo de ação técnica. Há sempre um elemento que funcionalmente é essencial e outro elemento que é apenas o costume local, um adorno estético. Tais adornos estéticos, Malinowski os chama de costume neutro, e nesse esquema de análise funcional são tratados como irrelevâncias menores. Parece-me, contudo, que são precisamente esses adornos costumeiros que fornecem ao antropólogo social seus dados básicos. Isso é uma coisa interessante, peraí. O que ele está criticando aqui, na verdade, é a ideia de que quando a gente pensa, quando esses antropólogos, né, nessa tradição britânica, eles estão pensando a estrutura social, eles estão deixando de lado esses elementos simbólicos
que, na verdade, constitui talvez o que é mais importante. Porque estabelecem as diferenças e as particularidades de cada sociedade. Quer ver? Continua. Logicamente, estética e ética são idênticas. Se Ele quisermos está pensando aqui, ele está pensando aqui no Wittgenstein. No Wittgenstein. Depois eu explico para vocês, se vocês quiserem. Vai lá. Se quisermos entender as normas éticas de uma sociedade, é a estética que devemos estudar. Na origem, os pormenores do costume podem ser um acidente histórico, mas para os indivíduos que vivem numa sociedade, tais pormenores nunca podem ser irrelevantes. São parte do sistema total de comunicação interpessoal dentro do grupo. São ações simbólicas, representações. É a tarefa do antropólogo tentar descobrir e traduzir para seu próprio jargão técnico aquilo que está simbolizado ou representado. Ok, então olha só. Qual é o ponto aqui? É a ênfase na ideia do simbólico, na dimensão simbólica. E não apenas a relação da estrutura social. Quando você fala de estrutura social, você está pensando em alguma coisa muito mais dura. Você está pensando em posições sociais. Pessoas ocupando essas posições sociais estão em relações. O conceito de estrutura social do Radcliffe Brown ele vai pensar relações diáticas, quer dizer, de 2 a 2, né? Então, ele vai dividir todo esse sistema em relação de 2 a 2. Então, duas posições, a posição A com a posição B, depois a posição A com a posição C, a posição C com a posição D, e sucessivamente, né? Você tem todos esses elementos. Então, vamos aqui, ó. Tem uma dimensão simbólica. Por que que ele está mencionando isso? A gente consegue perceber isso lá no final, porque a ideia do ritual para ele é absolutamente central. Por quê? Porque o ritual não é alguma coisa que, vamos dizer assim, ele vai permitir a coesão social. Mas ele é um lugar da luta e da batalha, ele é um lugar de conflito. Ele expressa uma posição. E, nesse sentido, ele faz parte, vamos dizer assim, das relações políticas entre os diversos grupos e dentro do mesmo grupo. Fez sentido, Tamires? Fez sim, professor. Fez. E aí ele vai falar sobre o sagrado e o profano, que as categorias coletivas são todas sagradas. Não, eu divido da interpretação que ele faz do Durkheim. O que o Durkheim vai dizer é que todas as categorias elas resultam da organização social. Ele vai dizer. Então, por exemplo, tanto o que ele vai dizer é que a dicotomia entre o sagrado e o profano ela é absoluta. Uma coisa não pode ser sagrada e profana. Ou ela é sagrada ou ela é profana. E as duas categorias não podem se opor. Mas ele não está dizendo o que é que tudo que seja categoria é sagrado e não profano. Algumas categorias, inclusive, são... em algumas categorias, claro, elas têm essa dimensão sagrada. Outras, não. Então, por exemplo, um que tem uma dimensão sagrada... Está certo que ele só vai enfatizar o sagrado, né? Mas não necessariamente todas, porque a própria sobrevivência material exige um mínimo de categorias compartilhadas. E não necessariamente isso entra no sagrado. Eu também não sei se o Wittgenstein que ele está citando aqui, que ele está citando o Tractatus, ele é uma boa aplicação nessa circunstância. Mas tudo bem. Tudo bem? Tamires, alguma dúvida? Bom. Professor, eu entendi bem, mas ainda está um pouco assim nebuloso essa questão da comparação com o Durkheim.
Acho que eu tô tão acostumada com só a análise dele que eu não tô conseguindo me acostumar com essa do Lich. Porque também é o seguinte, é o Lich interpretando Durkheim. Talvez o que você não esteja se acostumando é que a sua interpretação do Durkheim pode ser diferente do próprio Lich. Pode ser, acho que eu vou ter que ler de novo, pra ser sincera. Acho que eu não entendi muito bem. O Durkheim, né? Porque veja só, o Durkheim ele vai falar que ele está citando, ele deve estar citando as formas elementares. Se você for pegar o outro texto, que é por exemplo, a divisão do trabalho social, ele vai dizer, tem dois tipos de solidariedade, por semelhança e por diferença. Ele vai dar dois tipos de direito. Os direitos cabem nas categorias coletivas, mas nem todos eles... Você pode dizer que o direito tem... Talvez eu possa dizer que tem uma dimensão sagrada, mas não direito civil. Direito penal, sim. Direito civil, não. Faz sentido. Então, eu acho que o Lich, na verdade, está vendo uma... O Durkheim é muito complexo. Eu acho que ele tem razão na hora que ele critica a ênfase que o Durkheim dá na coerência social. O que você entende... Lembra que a gente leu... Não, a gente não leu aqui, a gente leu na outra aula. Se você pensa que o Durkheim está escrevendo no século XIX, final do século XIX, começo do XX, no qual você tem o século XIX é um século liberal, que imagina que o mercado autorregulável consegue resolver todos os problemas. E, portanto, isso significa isso é um conflito, porque a sociedade não pode se reduzir ao mercado, a sociedade é mais do que isso. Então, aí você pode entender a ênfase do Durkheim na questão da solidariedade social, porque quando ele está falando disso, ele está falando para a própria sociedade dele. Ele não vai até os australianos para dizer algo sobre os australianos. Ele vai até os australianos para falar algo da sociedade dele, da sociedade francesa da virada do século. E o Gabriel que está lendo leu o Moço, né, do Gabriel lá, a última parte, a conclusão, o Moço está dizendo exatamente isso. Ele está falando, olha, a questão da dádiva é já o progresso social que Durkheim tinha preconizado. De todo jeito, essa maneira do Lich trabalhar o mito é muito interessante para a gente. E trabalhar Então, vou dar um exemplo. Você pega a Constituição de 88. Então, pessoas de espectros políticos diferentes vão justificar suas ações a partir da referência à mesma Constituição de 88. E vão dar sentidos diferentes a esse tipo ao mesmo texto. E podem dar sentidos diferentes aos mesmos eventos, que a gente pode pensar, como nesse caso, como... Bom, na teoria dos rituais tem a ideia de tratar eventos como rituais, né? Então, claro, estamos estendendo talvez o conceito de ritual para além do que o Lich está propondo, mas, por exemplo, a eleição do presidente da Câmara. O que isso significou? Rafael, qual é o nome do atual presidente da Câmara? Arthur Lira. O Arthur Lira. Ok. O que significou a eleição do Arthur Lira?
significou, deixe-me pensar, o triunfo de um grupo político bem organizado que, no momento, vende seu apoio ao governo, mas... Você está falando do Centrão, né? Sim. Ou isso foi uma derrota do Bolsonaro? Eu acho que ele não tinha vitória possível. Acho que se o Baleia Rossi tivesse ganho, talvez tivesse sido melhor, porque ele poderia continuar dizendo: não me deixem governar. Ok. O que vocês acham? Vamos. Daniel, o que você acha? Então, teve a troca do presidente da Câmara. Uhum. Eu acho que o Bolsonaro se dá mal com todo mundo. Eu acho que qualquer pessoa que não seguir estritamente aquilo que ele pensa, ele... Então, não sei se foi bom ou se foi ruim para o Bolsonaro. Tudo bem. O que você acha, Gabriel? Professor, para ser sincero, eu não sei não. Teria que estudar um pouco mais sobre o assunto. Tá bom. Marina, e você, Marina? Professor, desculpa, eu também não sei o que eu acho. Ana? Oi. Você disse que a eleição do Arthur Lira é bom ou ruim para o Bolsonaro? Eu acho que foi ruim. Por quê? Mas eu também não sei até quando ele vai conseguir comprar o Centrão. E aí eu acho que depende de até quando ele consegue. A partir do momento em que ele não conseguir, aí não é bom para ele, né? Pois é, mas olha só. Talvez seja bom até quando ele consegue. Mas num panorama geral, eu acredito que não é bom. Ok. Cara, toda eleição do presidente da Câmara envolve maioria. Vocês acham que o Rodrigo Maia não era do Centrão? O que você acha, Rafael? Se a gente for pensar naqueles conjuntos que a gente aprende no primário, assim, que está em duas bolas, eu acho que o miolo é o mesmo, sim. PMDB, PP, o PSD, principalmente, mas tem nas posições políticas deles, na formação política, eles têm alguma diferença. Esse pessoal do Rodrigo Maia se coloca como um ponto crítico, meio assim, os representantes do mercado. E o pessoal do Arthur Lira é mais corporativista, na cara dura mesmo. Eles nem se colocam tanto como governistas assim. E estarão prontos a abraçar Quem o quer que Ciro, esteja lá, o né? Lula, o Aécio, que seja, sei lá. Mas é uma característica do Brasil, né? Que lembra um pouco no Brasil, você não parece ter posições ideológicas que determinam posições políticas. Parece que a posição ideológica ela é maleável. Vocês não concordam comigo? Depende das circunstâncias. Quando se vale do Centrão, acho que sim. Agora, depende de quem você está falando. Vamos falar do PT, então. Tá, professor. É porque eu acho que... Não, talvez você esteja certo. Talvez, o PT fez muita aliança errada. Errada não, né? Fez muita aliança com o Centrão. Certo, porque não tem jeito de governar sem maioria na Câmara. Esse é o ponto. E a esquerda não tem maioria no país. Como também não tem a direita do Bolsonaro. É o mesmo problema, num certo sentido. Qual é? Agora, o Bolsonaro tem... o caso dele é mais grave. Primeiro, ele é um político muito menos habilidoso do que era o Lula. Não tem nem comparação, né? Embora a Dilma também não fosse uma política muito habilidosa. Mas acho que menos habilidoso que o Bolsonaro é difícil, né? É porque o conflito também é um jeito de fazer política, né?
ele se mantém, eu acho, nessa dicotomia, bem contra o mal, estamos sempre em guerra, temos que estar sempre colocados para a guerra. Pois é, mas historicamente não foi assim no Brasil, a não ser um governo militar, talvez. Então, mas é porque, por exemplo, eu estava ouvindo uma série muito legal, inclusive, é uma série de áudio, né? É um podcast. Chama, acho que é Retrato Falado, alguma coisa assim. É Retrato alguma coisa e Retrato é narrado. É um narrado, podcast assim. da Revista rádio Piauí. Spotify. Isso, é da revista Piauí, e aí, tipo, ela meio que tenta, a jornalista, né, uma jornalista que faz, ela tenta fazer um histórico, assim, do Bolsonaro, de como ele foi criado, qual foi o ambiente que ele cresceu, e querendo ou não, ele cresceu numa cidade onde os guerreiros, um guerreiro em particular, que eu não me recordo o nome agora, mas foi perseguido pelos militares e morto e tal. E ele cresceu nesse ambiente onde, para ele, tudo é um conflito, sabe? Tudo as pessoas tinham que ficar atentas porque tinha uma ameaça e tinha alguém tentando invadir, querendo mudar as coisas de algum jeito. E eu acho que você percebe até pela fala dele, assim, essa origem dessa cidade dele, assim, como que ele trata os garimpos, que tinha um garimpo perto da cidade dele também. Tem várias coisas interessantes que ela fala. Então, não é só, tipo, um mero acaso, né, que ele trate as coisas assim, é porque... Sim, mas olha só. Marina, olha só. Vocês conhecem o trabalho do Piero Lerner? Acho que não. Não. Pois é, eu vou botar aqui o nome do Piero. Se vocês tiverem interesse, eu tenho até alguma coisa aqui dele. Piero é um grande amigo meu. Professor, voltando para a questão inicial, você estava falando sobre sagrado e profano, falando sobre Durkheim, a questão da formulação teórica que ele fez da divisão social do trabalho, né? E perguntou sobre o que significa a eleição do Arthur Lira como presidente da Câmara, né? Uhum. Eu estava Alguém pensando... estava prestando atenção no que eu estava falando, vocês estão vendo, né? Fiquem envergonhados do resto. Vai, diga. Estou brincando. Eu acho que você estava falando isso para pensar no sentido de que aquilo significa um ritual de legitimidade em que alguém conquistou o poder. A gente falou do Congresso brasileiro e de como nossa estrutura partidária fragmentada, de alguma maneira, possibilita ali que o centrão sempre seja uma figura importante para decisões políticas, né? Então, nesse sentido, a eleição do presidente da Câmara e toda a organização política que tem por trás simboliza esse ato de concessão de poder a uma maioria constituída, né? No caso, o Bolsonaro venceu, né? Porque o Arthur Lira era o candidato dele. A colega Ana falou certo, acho que quando ela disse que é um apoio que, claro, tem suas ressalvas, né? Então, até em que sentido o Bolsonaro vai conseguir suprir as necessidades fisiológicas desses partidos que compõem o centro, né? A gente já viu aí uma primeira crise, que foi a questão da escolha do ministro da Saúde, né? Que o PP, o pessoal do Centrão, os líderes políticos do Centrão haviam indicado um deputado em específico, que é o doutor Luizinho, e ele acabou optando por uma outra escolha, né? E aí já mostrou aí, de alguma maneira, até onde vai esse apoio, né? Porque esses partidos já estavam falando ali de alguma maneira boicotar e mostrar ao Bolsonaro quem realmente tem o poder. Então, pensando assim nesse sentido, né, pensando
a questão do Congresso brasileiro, de como ele funciona, eu acho que não seria nem no sentido de que é assim por natureza, né, por uma natureza política do nosso sistema político que as coisas funcionam, mas sim pela característica fragmentária, né, da nossa estrutura partidária. Eu acho que não é nenhuma questão ideológica, porque ideologia tem, né, esses partidos que compõem o centro, eles majoritariamente estão à direita, né. Eu acho que dificilmente a gente questiona isso. Em que sentido? Eles vão ali apoiar a pauta econômica dos grupos que são majoritariamente dominantes. É o pessoal do agronegócio, o pessoal das indústrias, né, dessas grandes confederações, como CNI, etc. Então, Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. E a política do PT também não fez um apoio, talvez não a todos os grupos, mas a alguns deles? com certeza. E para o Lula poder chegar ao poder... Dá uma relida no texto do Abrantes, parlamentarismo, o presidencialismo de coalizão, sobre a questão da pragmática. Sim, eu concordo. Porque exatamente por essa questão, né? Como o senhor disse, para se ter governabilidade é preciso compor maiorias, ainda mais no nosso Congresso. E essas maiorias elas são compostas por concessão, por costuras políticas que são feitas com recursos que o governo federal concentra, né? Concentra orçamento, concentra cargos, concentra muitos recursos políticos valiosos. Então, assim, qualquer presidente que for eleito, ele vai estar, primeiramente, vai ter que se dispor, né, com essa questão de ter que, de alguma maneira, lidar com o máximo de interesses possíveis. É impossível governar no Brasil sem lidar com partidos políticos do centro, que eles compõem a grande parte, né, do parlamento. O PT é o partido que tem o maior número de parlamentares na Câmara, né? São 54, se não me engano. Então, assim, o partido que tem mais cadeiras tem 54. Então, para a gente ver como é uma loucura, né? Então, eu acho que nesse sentido não é nem tanto uma questão de ideologia, né? Mas do que o sistema partidário, que o sistema político e as regras que hoje estão em vigor proporcionam, né? O Bolsonaro, como o colega disse, o Rafael falou, ele é um ator que está ali sempre em tensionamento com todas as partes, né? E como a Marina também falou, o podcast vai trazer isso, ele sempre está mobilizando conflito, ele está sempre em tensionamento com alguma parte, né? Ele está sempre em guerra, essa lógica militar dele e da base também, né? Dessa extrema-direita. Então, eu acho que é isso, assim, a gente divagou aqui muito, né, sobre essa questão, mas representa... Mas a questão é o seguinte, será que o que o Litt está falando, ou o que ele propõe, nos ajuda a pensar a maneira como a política na nossa sociedade? Pensando na questão da dicotomia entre sagrado e profano, professores? Não, porque o que ele está propondo é que vamos dizer assim, uma maneira diferente de pensar mito e ritual. Sim. Uhum. E ele está propondo que você tem que as próprias sociedades têm modelos de estrutura social. Sim. Uhum. Que não se expressam enquanto tal, mas elas se expressam em mitos, porque estrutura social é a maneira como nós, antropólogos e cientistas sociais, pensamos essas coisas. Uhum. Então, a questão ou seja, as sociedades têm maneiras para refletir sobre isso. Sim. E são maneiras próprias que, no caso dos caixins, estão nos mitos, nas histórias. Então, eu pergunto, algo semelhante não acontece no parlamento?
E aí a pergunta da eleição do Rodrigo Maia. Quem foi que você está falando assim, olha, que ele apoiou, ok, do Rodrigo não, do Arthur Lira. O Rodrigo Maia foi o antigo, né? O Arthur Lira, ok, você argumentou, não, foi um ganho, porque ele apoiou. Mas espera aí, o Bolsonaro tem um problema com isso, né? Primeiro, ele não conseguiu impor um candidato para todo mundo. Primeiro ponto. Segundo, ele teve que ceder a essa, vamos dizer assim, o centrão, né? Essa maioria. Claro que... Aí eu diria para vocês que ele não tem... Que esse centrão, ele tem centro... Tem um pouco mais à direita, mas também não tem só isso, né? Tem também um pouco à esquerda. Eu acho que ele não é só um... Mas eu estou de acordo com você, que prevalece, vamos dizer assim, teses de direita, né? Talvez não de extrema-direita, mas de direita. Agora, aqui no Brasil, essas coisas são muito confusas. Por exemplo... Professor, então, desculpa por interromper, mas era disso que eu queria falar. Eu acho que o centrão é um reflexo de como a gente trata a política aqui e como que a gente age enquanto povo, entendeu? Porque o Brasil nunca foi um país muito de tomar decisão, assim, de fazer um negócio assim, e sabe, quando você dá suporte para alguma coisa com todas as suas garras e, sei lá, luta por alguma coisa, entendeu? Nunca foi um país de lutar pelas coisas, eu acho. Acho que sempre foi um país da diplomacia, assim, de tentar sair dos negócios no meio da conversa, às vezes fazendo um esquema, mas nunca exatamente... Você está mencionando o jeitinho, né? Isso, vamos dar um jeitinho, a gente dá parece que as diferenças elas se esvaziam nessa prática de acomodação, nessas práticas de acomodação. Eu não concordo plenamente que o brasileiro seja um povo pacífico. Eu acho que a gente é um povo violento em alguns quesitos, assim, mas no sentido de ter uma opinião assim, realmente sobre alguma coisa, ou falar, não é isso aqui que eu acredito, a gente nunca foi meio assim, a gente sempre foi meio maleável. Uma hora a gente está de um lado, outra hora a gente está do outro, outra hora a gente não está de lado nenhum, a gente só está meio que entendendo, então... É quase como se a gente tivesse uma tecnologia social de acomodação. Isso. A gente meio que consegue se camuflar nas coisas, assim, e passar ileso de não ter que fazer nada sobre as coisas, assim. Não dar uma opinião, falar assim, não, eu não estou de acordo nem estou contra. Muito pelo contrário. Você concorda, João? Assim, eu sou totalmente avesso às teorias do da Mata sobre jeitinho brasileiro, né? Sobre essa questão da malandragem brasileira, né? Mas, assim, pensando no parlamento, eu acho que a principal questão para a gente pensar essa instabilidade de posição dos partidos é mesmo a questão de fragmentação do nosso sistema partidário, porque são muitos partidos que detêm poucas cadeiras, né, pensando assim no total da composição do parlamento, e para você sobreviver politicamente, para esses partidos sobreviverem politicamente, né, para esses políticos que fazem parte desses quadros sobreviverem politicamente, eles têm que ir atrás de recursos políticos, que é levar recursos para as bases eleitorais, né, que é levar, ter de alguma maneira ali alguma exposição em cenário nacional, né, quem almeja subir aí na carreira política. Então, de alguma maneira, assim, vai mesmo preponderar um posicionamento fisiológico pela maneira como o sistema político é organizado. Ele impulsiona lógicas
que são estruturadas a partir de ganhos fisiológicos, né? Então, eu acho que não seria tanto um caráter natural de composição do povo, pensando aí pensando os sociólogos mais que comporam a nossa identidade política, identidade como povo, né? Pensando no Sérgio Buarque, pensando no da Mata, mas sim o que a gente tem de regras políticas que vão ordenar o jogo. Sim. Bom, você repara que você está muito mais próximo da ideia de estrutura social do que a ideia do conteúdo simbólico do ritual que o Litt está sugerindo, né? Mas a gente vai continuar discutindo Não, peraí, vamos ouvir o que a Marina quer dizer. Que a Marina... como polos que não dialogam, assim, eu acho que de alguma maneira eu penso que também ali toda a estrutura social ela vai estar também permeada pelas características do mito, né, do que a gente tem de características culturais preponderantes, né? Pois é, mas o Litt está justamente criticando isso, né? Vamos lá, Marina. Deixa eu ver o que a Marina está falando, a gente encerra, a gente vai continuar essa discussão nas outras coisas. Aí, rapidamente, a gente vai falar do texto da próxima aula e a gente encerra. Já são 9h10 para as 9. É até disso, para encerrar, que eu peguei um spoiler, porque eu li o texto da outra aula também. Um pouco, eu vou ler de novo, mas eu já li. Uhum. Aí, o que acontece? Acabei de ver, só para confirmar mesmo, na França tem, acho que 27 partidos, sei lá, alguma coisa assim, é mais de 20. E no Brasil tem 33, né? E é muito diferente, gritante a diferença de como as coisas são lidadas aqui e lá. O que acontece aqui, eu concordo, sim, que ter muitos partidos prejudica bastante, porque você acaba tendo que conciliar várias coisas que não são conciliáveis, às vezes. Só que a gente acaba, eu acho, o brasileiro no geral, eu me incluo nisso, deixando muito para a política coisas que a gente podia fazer, entendeu? Tomar iniciativa de ir lá e falar, porque, por exemplo, os franceses, eles enchem o saco mesmo, assim. Você fala, não, o presidente estava querendo que eles trabalhassem domingo, não, a gente não vai trabalhar domingo, aí todo mundo encheu tanto o saco que o presidente desistiu dessa ideia, entendeu? E é claro que eles têm uma origem completamente diferente. A gente foi colônia, tem imperialismo pra caramba na América Latina inteira, porque é um continente não, é uma parte mais pobre do continente, e tem vários fatores, sim, realmente, não dá para comparar um país que tem a nossa origem histórica com a França, mas o número de partidos que eu tô querendo chegar no ponto é que não é tão assim, entendeu? Eu acho o fator realmente que define e enraiza as coisas. Ele é um fator importante, mas não é só por isso que as pessoas não têm acesso a direitos ou porque o Centrão é do jeito que ele é aqui. Ok. Eu concordo, Marina, mas a questão, assim, você fez a comparação com a França, né? A França ele tem um sistema político que ele é misto, né? Ele não é presidencialista como é o brasileiro. Lá eles estão entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Eles têm a figura do presidente, né, também, mas é um sistema misto. O parlamento ele funciona de uma maneira completamente diferente do que funciona aqui, né? Então, a questão dos partidos, a questão do número de partidos, ele pode ser estruturada de outra maneira quando se tem um sistema parlamentarista, né? E, com certeza, as diversas mazelas e profundas desigualdades do nosso sistema político não estão restritas ao número de partidos, né? O número de partidos é algo que é citado para se tentar compreender como o sistema político brasileiro funciona, né? Porque, primeiramente, se falava, é impossível haver um sistema político no Brasil com esse número tão alto de partidos, né? E aí o professor citou o Abranches, né? Tem a Angelina Figueiredo também e o professor Limonge, que vão demonstrar, olha, não,
Aqui, o sistema político funciona da maneira como funciona, porque tem toda uma estrutura que vai possibilitar um presidencialismo de coalizão, ou seja, o governo federal, na figura do executivo, concentra vários recursos e que, de alguma maneira, ali vai organizar uma base do Congresso. Os próprios partidos, a estrutura das casas, elas proporcionam muito controle, né, na figura dos presidentes, etc. Mas eu concordo com você que a gente não pode também naturalizar esse sistema político, né? Tem alguma coisa errada e ele, de alguma maneira, possibilita corrupção, possibilita muito fisiologismo, né? Mas aí também as respostas vão estar em outras variáveis. Não, acho que não é uma questão cultural enquanto povo que não se mobiliza, não é politicamente ativo, né? Mas tem que se compreender também o histórico que se tem no Brasil de exclusão política. Tá bom, gente, olha, a conversa está muito legal, mas vamos encerrando ela por hoje porque a gente está ficando sem tempo. Então, mas a gente continua isso nas próximas aulas, não se preocupem não. Para a próxima aula, a gente vai ler o Negara, que é o texto do Goethe. A gente vai fazer o seguinte. Peraí. Eu não tenho... Tá. Para a próxima aula, eu vou botar aqui a referência. Mas a referência que eu tenho, eu vou botar em inglês, porque eu estou sem a referência em português. Mas o texto está em português, viu? E eu já estou mandando para vocês no mesmo... Só que é 36 megabytes. Putz. E aí, o que a gente faz, hein? Peraí. Não dá. 36 megabytes não vai dar, né? De mandar no... Eu vou botar no Dropbox e eu vou mandar para vocês a... Professor, qualquer coisa você pode postar no Teams. Posto no Teams? Tem uma parte ali de arquivos que dá para você criar pasta e colocar documentos. Pois é, mas eu não queria fazer isso não, viu? Peraí, deixa eu desligar aqui a nossa record.